Amém. Graça e paz, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, fala algo muito, como toda a palavra, fala algo muito tremendo, né? Mas eu quero, nessa noite, falar um pouquinho sobre um dos nossos maiores desafios, chama-se relacionamento. Você e eu somos desafiados a vencer nos relacionamentos todos os dias, porque todos os dias nós nos relacionamos com pessoas. Sim ou não? Seja pessoalmente, seja através das mídias sociais, aí, do WhatsApp, do Facebook e outros meios aí. A questão é como nós deveríamos nos relacionar para termos uma vida vitoriosa, porque muitas pessoas, elas têm sido derrotadas nos relacionamentos. Haja vista a quantidade de casamentos que estão terminando em divórcio. E não só o casamento termina, mas como termina também muitas vezes a amizade, não se pode conversar, e se conversa por meio de advogados ou pessoas, e os relacionamentos são feridos, e aí as pessoas não se conversam mais, e fica uma mágoa nos seus corações, e aquela tristeza ela não para, ela cresce. O inimigo é muito esperto, ele vai colocando cada vez mais coisas a mais do que aconteceu. Um problema pequeno se torna uma coisa enorme e aparentemente intransponível. A gente estava vendo um programa esses dias, ontem mesmo, sobre um programa lá nos Estados Unidos, sobre casas pequenas, tem um nome em inglês, tipo negócio house lá. É alguma coisa. E aí, uma das casas que duas pessoas fazem isso, é um programa de televisão, e era o problema ali é que a moça estava fazendo uma casa pequena, casas de 28 metros, 25 metros, muito pequenininha, em cima de rodas, né? Onde eles podem levar essa casa para onde eles querem. Mas o grande problema daquela moça era um pai, que houve uma separação, um divórcio, há 8 anos atrás, e há 4 anos essa moça não conversava com o pai mais. Virou um problema muito sério entre os dois, e ele tentando reatar o relacionamento com a filha, ele foi lá e foi construir essa pequena casa, que era um sonho que ela tinha. E aí desenvolve-se o programa, e o maior sonho dele é ouvir que a filha amava ele. Relacionamento. Relacionamento entre pais e filhos, onde o pai não consegue entender o filho e o filho não consegue entender os pais, e aí gera-se um buraco, uma quebra, e aí o filho entra em casa, vai para o quarto, do quarto come, vai embora e não se conversa mais. Relacionamento lá no trabalho, com os amigos, onde a pessoa entra muda e sai calada, porque acabou o ambiente, virou um ambiente ruim para o trabalho, na escola e assim por diante. Então, o teu grande desafio, o meu grande desafio, chama-se relacionamento. E nós precisamos aprender a nos relacionar. Logicamente, eu não vou dar aqui para vocês toda nem tenho para isso e também não tem como nessa noite, mas eu quero te dar pelo menos 3 princípios, que se você olhar para esses princípios, você vai bem no seu relacionamento. Se você observar e ouvir com o coração, e se dispuser a vivê-los, colocá-los em prática, vai melhorar muito os nossos relacionamentos. Amém, não? Então, é isso que eu quero falar. E eu quero falar também sobre a grande arma, a maior arma que Deus nos deu, essa seria assim, eu coloquei aqui uma bomba atômica, né, que está à disposição de cada um de nós para vencer nos relacionamentos. Então, Romanos capítulo 2 diz assim, versículo 1, presta atenção aí. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo, o quê? Te condenas,
pois praticas as próprias coisas que condenas? Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Diga assim: Deus é verdadeiro. Amém? Contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Então, esses primeiros 3 versículos aqui, de Romanos capítulo 2, ele está falando sobre a questão do julgamento. Ele está dizendo, olha, cuidado com o julgamento. Lá em Marcos capítulo 4, 24 e Mateus 7, fala sobre que com o critério que você julga, com a medida que você julga, vos julgarão também. Eu quero já, desse primeiro momento da mensagem, dizer que existe uma diferença entre julgar, rotulando e condenando, e o julgar para dizer o seguinte: esse negócio não está certo. E você deve julgar todas as coisas, reter o que é bom, mas deixa essa questão de rotulação e condenação com quem? Com aquele que julga retamente. Vocês estão me entendendo? E ele está falando sobre a questão do julgar, e aquele que julga, ele diz que está errado e pratica as mesmas coisas. E eu já aconselhei pessoas que condenavam veementemente algumas coisas, mas daqui a pouco elas voltavam aqui no aconselhamento e elas mesmas estavam praticando aquilo que elas estavam condenando. E ele está dizendo, Deus é justo. E da mesma forma que ele vai tratar aquele, ele vai tratar a nós também, ou aquele que está fazendo aquilo que condena. Diz aqui, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Não vai livrar. Versículo 4 agora, acompanha comigo, por gentileza. Ou desprezas a riqueza da sua o quê? Bondade, a bondade de quem? De Deus, e tolerância de Deus, e longanimidade de Deus, ignorando que vamos falar junto? Que a bondade de Deus é que te conduz ao quê? Ao arrependimento. Graças a Deus por essa verdade. Amém, não? Pela bondade de Deus, mesmo eu fazendo coisas que não devo fazer, pela graça dele, ele me conduz ao arrependimento. Ele, Deus, trata comigo sempre com um propósito de me levar ao arrependimento. Primeira pergunta que eu faço a você: quando nós nos relacionamos em situações de conflito, como que nós nos relacionamos? Nós queremos que a pessoa que está contra nós, ou que está falando alguma coisa contra nós, ou que fez alguma coisa contra nós, se arrependa, ou você quer que ela seja punida por aquilo? Presta atenção no que eu estou falando. Percebe? Onde o Deus quer nos levar nessa noite? Quando nós olhamos o que está acontecendo na política brasileira, e nós olhamos os políticos e pessoas que não roubam 10 mil reais, são milhões e milhões e milhões, e aí você olha para aquela pessoa, o que nós falamos? Tem que ser o quê? Preso. Mas Deus olha e fala assim, tudo bem, Deus vai usar a sua justiça, mas ele olha e ele fala assim, eu quero que ele chegue ao arrependimento. Entendem isso? Esse é o coração de Deus, e esse é o coração que o Senhor quer que nós tenhamos também. Quantos querem esse coração em nome de Jesus? Versículo 5, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o quê? O seu procedimento. Agora olha para mim novamente. A outra verdade muito importante nesse texto que estamos lendo, que Deus é um Deus que Ele julga segundo aquilo que nós fazemos, segundo as nossas obras. Ele quer o nosso arrependimento, mas Ele, se não houver arrependimento, vai haver uma retribuição segundo na medida do procedimento, nada mais e nada menos. Por isso que quando houver um sofrimento, você pensa sempre assim, Deus é justo, e Ele não vai permitir que o meu sofrimento seja maior do que aquilo que eu possa suportar. Você crê nisso? Mas não fique questionando a Deus,
Porque Deus é, diga comigo, justo. Amém? Deus é justo. O homem é injusto em muitas das suas ações, mas Deus é justo e há uma retribuição. Já falei aqui, numa outra ministração, sobre que tudo aquilo que nós semeamos, nós o quê? Colhemos tudo, irmãos. A retribuição vem, porque engana-se aquele que acha que quando ele faz alguma coisa, ele não vai ter o contrário daquilo. Engana-se, porque tudo que nós falamos, da maneira que nós agimos e tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Então é melhor semear coisas boas, para colher coisas boas. E nessa noite nós vamos aprender a semear, mais uma vez, coisas boas. Versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também o grego. Glória, porém, e honra, versículo 10. Glória, porém, e honra e paz. Quantos querem isso? A todo aquele que pratica o que, igreja? O bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém? O que eu quero falar nessa noite? Eu quero falar sobre o tema fazer o bem. A linguagem de Deus para o homem é fazer o bem ao homem. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Deus disse para Abraão, faça o bem. Você quer vencer nos seus relacionamentos? Faça o bem. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que procura o nosso bem. Deus procura, Ele faz de tudo para que nós sejamos levados ao arrependimento, porque Ele não quer o nosso mal. E esse é o coração que Deus quer colocar em nós, trocar o nosso coração por um coração misericordioso, compassivo, longânimo, que é o coração dele. E Ele está dizendo aqui, eu criei você para fazer o bem, e aquele que faz o bem, eles vão ter glória, honra e incorruptibilidade. Aqueles que praticam o bem terão glória, diz aqui, honra e paz. Você quer ter paz? Você quer ser honrado? Faça o bem. E o bem nas situações mais complexas e difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia. Quando eu decido fazer o bem, quando eu prefiro fazer o bem, quando eu entendo que só venço nos meus relacionamentos se eu fizer o bem, quando eu entendo que a arma mais poderosa não é o revanchismo, não é a retribuição do mal com o mal, mas é fazer o bem, e o bem a todos. 1 Pedro capítulo 2, não precisa abrir, eu leio aqui, diz assim, Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Quais são os passos que Jesus deixou para eu e você caminharmos nessa terra? Ele continua, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou na sua boca. Pois quando ultrajado, insultado, ofendido, difamado, não revidava com ultraje, não revidava com insulto, com ofensa, com difamação. Mas, e quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus é o nosso maior exemplo. Amém? Diga-se, Jesus é o meu maior exemplo. É o exemplo máximo. Ele nos deu o exemplo e diga assim, pise onde eu pisei. Ora, irmãos, é como se Jesus estivesse andando na praia e ficando às pegadas dele, e você fala assim, eu quero pisar onde Jesus pisou. Então ele está dizendo, então faça o bem, porque eu vim para fazer o bem. Amém? Mateus capítulo 26, lá no Getsemane, quando Jesus estava sendo preso, nos últimos dias da sua vida aqui nessa terra, estavam lá os discípulos, e aí Judas havia já entregue Jesus, e eles chegaram para prender Jesus naquela noite,
e aí as pessoas tomam a Jesus e pegam e prendem Jesus. Pedro tira uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote que havia sido enviado lá para prender Jesus. Jesus põe a mão na orelha daquele homem e cura a orelha daquele homem. Você curaria? Não. Eu curaria. Alguém que quer te levar ao martírio, além de ser preso por ele, Jesus ainda cura ele. E aí Jesus, ele fala uma frase que você deve guardar, e eu devo guardar por toda a nossa vida. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Irmãos, no Velho Testamento, um anjo destruiu 180 mil pessoas. Ele está falando em 12 legiões de anjos. Uma legião de soldado romano, era de 3 a 6 mil soldados. Vamos pegar pelo mínimo 3. 3 vezes 12, quanto que dá? Se um foi contra 180 mil, imagina essa quantidade de anjos. Eu falei assim, eu poderia pedir para os anjos. Eu tenho essa autoridade para ordenar os anjos. Você não tem, mas eu tenho. Jesus fala. Jesus tinha autoridade, mas ele não lançou mão da autoridade e da prerrogativa espiritual de enviar anjos e livrá-lo daquela prisão. Ele deixou ser preso, ele deixou-se ser preso. E ainda por cima, cura a orelha do sujeito que ainda estava prendendo. O que ele quer mostrar para nós aqui, irmãos, é que a arma que ele nos dá não é a arma física, não é a espada física. Ele fala que a nossa espada é o quê? É a palavra de Deus. É isso que está nas suas mãos. Essa é a arma mais poderosa que ele nos deu. A arma que ele nos deu é fazer o bem. Enquanto alguém quer levá-lo preso, você faz o bem. E estava Paulo e Silas na prisão, cantavam, a prisão se abre, o carcereiro vai se matar. Não mata não, foi salvo, ele e a família dele. Jesus nos chama para isso nessa noite, para mudar a nossa grande arma para vencer o mal, os opositores, é fazendo bem. Você crê nisso? Um pouquinho para frente, Romanos capítulo 7, vai aí comigo, por gentileza. Diz assim a palavra, a partir do verso 15, diz assim, quem está comigo aí, diga amém. Porque nem mesmo, Paulo falando, escrevendo aos Romanos, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Quem aqui já parou um dia e falou assim, eu não entendo por que eu fiz isso? Alguém já fez isso? Não. Por que eu falei isso? Falei na hora errada, falei a coisa errada, falei no tom errado. Não. Nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o quê? O bem. Ele sabia que tinha que fazer o bem, como eu e você sabemos. Está em mim, o querer está em mim fazer o bem, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, é a luta. Então, ao querer fazer o quê? O bem, versículo 21. Encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, fazer o bem. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Querido, ele está dizendo que há uma guerra aqui, daquilo que ele sabe que ele deve fazer, do espírito dele que quer fazer o bem, do desejo de abençoar pessoas, mas há uma outra lei nos membros dele que luta contra esse bem, tentando nos levar a fazer o mal. Quantos de nós
Já colocamos a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Você já fez isso ou sou eu aqui? Por que eu fui fazer isso? Não precisava fazer isso. Quem aqui já brigou com alguém, falou algumas coisas que não deveria ter sido falada, pelo menos naquele tom, às vezes falou a verdade, mas não daquela forma, ou naquela hora, e daqui a pouco você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, não precisa disso. Quem aqui já brigou com a esposa uma vez na vida aqui? Aí você briga, aí você vai orar. Eu faço isso, brigo e depois vou orar. Devia orar antes para brigar. Aí não brigaria. A hora que eu vou lá brigar, a hora que eu vou orar, aí o Espírito Santo falou assim, não precisava nada disso. Para que isso? Aí o pior, irmãos, que é tudo verdade. Pior que o Espírito Santo tem razão. Não precisava nada daquilo. E agora, Deus, o que eu faço para corrigir isso? O que o Espírito Santo fala? Vai lá e o quê? É fácil, não? Você está cheio de razão? Você está com toda a razão. 100%, não, 110% de razão. Não é nem 100, 110. Você tem razões de sobra. Quem já falou assim, eu tenho razões de sobra para falar o que eu falei. Aí Deus fala assim, você tem razão nenhuma. Cala a boca, vai lá e pede perdão, se humilha, porque você é um pecador. E se não sou eu na sua vida, você é um miserável. E sabe para onde você vai? Você vai para o inferno, cabra. Então é melhor você se humilhar direitinho aqui e pedir perdão, porque a batata vai assar para o teu lado. Irmãos, eu já deixei a batata assar, não é bom não. Então hoje eu fiquei mais esperto. Já tem 60 anos, não precisa chegar nos 60, viu gente? Então você corre rapidinho, acerta rapidinho, porque você sabe que o amor de Deus vai me levar ao quebrantamento, ao arrependimento. Você entende isso, não? Ao querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. É uma guerra, são momentos difíceis em que a razão, em que a emoção quer vencer aquilo que o Espírito, que a razão, que aquilo que nós conhecemos. Há uma guerra entre a minha decisão em fazer o bem, pois a minha carne pede para fazer o mal, mas em Cristo, pelo poder do Espírito Santo em mim, eu venço a minha natureza má e faço o bem. Por isso que ele diz assim, versículo 25, mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o quê? Senhor. Ele é o dono, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Aí no 8:1 ele fala assim, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem pode dizer graças a Deus? Se não é Jesus. Irmão, vocês precisavam ver esse homem de 90 anos falar sobre Jesus. Ele fala sobre tudo. A hora que ele falava Jesus, ele enchia a boca. E ele falava, se não é Jesus na minha vida. 90 anos. Um homem que tinha um dos maiores compositores, músicos da época, né? Um dos grandes, pelo menos, né? Um homem inspirado, que daqui a pouco ele vê o filho dele, a nora dele e um neto dele mortos no mesmo dia num acidente de carro. No mesmo dia, há 40 anos atrás. Mas ele não desistiu de fazer o bem. Porque, irmãos, quando o mal vence o bem, é porque nós demos autoridade para esse mal vencer o bem em nós. Há uma guerra, eu quero mostrar para os irmãos, que a sua guerra é a minha e é a de cada um de nós aqui. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, porque só pelo Espírito que nós fazemos isso. Não resista o perverso. O perverso está aí. Infelizmente eles existem. Mas não adianta resistir o perverso.
Quando ele fala para ele dar a outra face, Deus está dizendo para nós assim: a melhor maneira de resistir o mal é dando a ele a oportunidade de fazer o bem. Presta atenção aqui. Isso o Espírito falou comigo. Deus falou comigo enquanto eu olhava essa mensagem. Quando é que eu e você damos a oportunidade de uma pessoa que quer fazer mal contra nós, ela pare e reflita? Quando? Quando você faz o bem a ela. Porque a resposta branda desvia o quê? O furor. Mas a resposta dura suscita a ira. Se você quer dar a oportunidade, se você está cheio do amor de Deus, e quando alguém faz alguma coisa contra você, contra mim, age de uma forma positiva e dê a ela a oportunidade de cair em si. E quem sabe ela vai mudar a mente. Quem sabe ela vai pensar melhor e falar assim: eu errei naquilo ali. E quem sabe não. Infelizmente, talvez ela vai continuar fazendo mal. Mas o que cabe a você e a mim é dar a oportunidade da pessoa ter o arrependimento. Por isso que as pessoas falam assim: mas Deus é muito lento. Quem já falou isso para Deus? Deus é muito devagar. Levanta, faz assim com a mãozinha assim. Quem acha que Deus age bem, muito devagar demais? Sabe por que ele, para nós, ele age devagar? Porque ele está dando a oportunidade da pessoa mudar a mente. Você lembra do senhor lá, que tinha alguns servos, e falou para o servo assim: vai trabalhar na vinha. Ele falou assim: tá bom, eu vou, mas não foi. Aí o outro falou assim: não vou, arrependido, foi. O que Deus espera é esse arrependimento. De você falar assim: eu não vou fazer, eu não perdoo. Mas daqui a pouco o Espírito Santo vem e fala assim: eu vou perdoar, vai. Porque essa oportunidade que Deus está nos dando de arrependimento. Aproveite esse tempo, porque vai chegar um tempo que não vai ter mais oportunidade de arrependimento. Arrependa enquanto é tempo, né? Isaías capítulo 1 diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, cessai de ser ofensivo, de causar o dano, aprendei a fazer o bem, a agir de forma correta, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. O que ele fala para nós é que aprenda a fazer o bem. Nós não nascemos sabendo fazer o bem. O pecado nos leva a fazer o mal. Então, a partir do momento que o Espírito Santo entrou em você, você fala assim: de agora em diante eu sou um anjo penado, só vou fazer bem. Não vai. Você tem que aprender a fazer o bem. Deus nos ensina a fazer o bem. É um processo, irmãos. É o dia a dia. É caindo e levantando. É errando e acertando. Só que você não desiste. Não desiste de você mesmo. Não desiste das pessoas. E o Senhor nos fala nessa noite: aprenda a fazer o bem. A palavra de Deus nos ensina a fazer o bem. Leia a palavra. E leia a palavra diariamente. Porque a palavra de Deus nos limpa. Vós estáis limpos pela palavra de Deus. Ela tira os carrapichos, ela endireita os caminhos, ela muda a mente, ela muda a nossa maneira de falar, de olhar, de pensar, de abraçar. Elas mudam os nossos interesses, as nossas motivações. É a palavra, diga assim comigo, é a palavra de Deus que faz isso. Amém, não? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, isso está pecando, diz Tiago, capítulo 4. Então, eu quero dar 3 dicas aqui para você. Como fazer o bem, então? Em primeiro lugar, para você fazer o bem, você tem que enfrentar os opositores. Enfrente os opositores. Seja maior do que eles. É interessante que Jesus se viu numa situação, lá em Mateus capítulo 12, e tinha um homem de uma mão ressequida, uma mão mirrada, uma mão mais fina do que a outra, uma mão que não poderia trabalhar.
E os discípulos estavam ali olhando, porque era sábado. Era o quê? E a lei dizia que não podia fazer nada no sábado, para ver o que Jesus ia fazer. E o pessoal, para acusar, estava ali. Existem pessoas que querem o quê? Te acusar, te inibir. Elas querem que você deixe de fazer o bem. E Jesus chama o homem no meio, ele fala assim, mostra a tua mão. E o homem estava escondendo certamente a mão, por vergonha de ter uma mão daquela forma. Ele estica aquela mão toda torta e ele é curado imediatamente. E aí Jesus fala algo que muda a nossa maneira de pensar. Ele diz assim, olha, qual dentre vós é o homem que tendo uma ovelha, e num sábado, esta ovelha cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Diga comigo assim, é lícito fazer o bem. Você sabe o que Jesus estava falando? Que o sábado é menor, tem menor valor do que fazer o bem. Irmãos, se vocês pensar e entender em que momento que Jesus falou isso, qual é o pano de fundo da história, onde eles criam e deveriam crer mesmo nesse momento, até esse momento, na lei de Moisés, e eles tentavam levar a lei à risca, e o sábado era um preceito dos 10 mandamentos, e tinha que ser honrado e cumprido. E ele dizia assim, eu sei o que vocês fazem. Se o teu animal predileto cair, atolar na lama, lá você não vai lá e tira no sábado? Não vale um homem maior do que um animal? Então é lícito sim, curar no sábado. Ou seja, é lícito fazer o bem no sábado. Então vai haver oposição para você fazer o bem. As pessoas falarão, as pessoas zombarão, elas vão criticar, elas querem impedir que o bem seja feito. É interessante que na vida de Davi foi assim. Davi estava sendo perseguido por Saul, e por 2 momentos, disse quanto? 2 momentos. Naquela perseguição feroz de Saul, e se Saul encontrasse Davi, mataria Davi, não teria piedade dele, porque Davi tinha sido ungido o próximo rei de Israel, e ele queria eliminar o concorrente, matar o concorrente. E ali ele encontra, Saul entra numa caverna para ali fazer suas necessidades fisiológicas lá, e Davi estava escondido dentro. E o soldado chega para ele e fala assim, olha só o que o soldado fala. Os soldados disseram a Davi, hoje é dia do qual o Senhor, olha, usando o nome do Senhor, te disse. O soldado, amigo de Davi, fazia parte do exército dele, fala assim, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo. E Davi conteve, falou assim, opa, não mexe nele não, deixa que Deus vai tratar com ele. Deixa o quê? É Deus dizendo assim, às vezes para nós, né? Alguém fez alguma coisa, e aí o termo por aí foi assim, leva ele no pau, leva ele na justiça. Você fala assim, não, eu orei, eu não vou levar ninguém na justiça, deixa lá. Deixa essa história com o Senhor. Quantos de nós faríamos isso? E com todas as armas, e com todos os documentos, e com tudo aquilo que nós temos em mãos. E ele conteve, e na segunda vez, da mesma forma, ele poderia ter cravado uma lança, atravessado Saul no chão, mas ele não o faz. Novamente ele segura os opositores, e novamente os soldados falam a mesma coisa. Deus está entregando esse homem pela segunda vez, não perde a oportunidade. Ele falou, não, deixa aí, Deus sabe o que faz. E continua sendo perseguido por Saul. Até o dia que Deus fez a sua justiça. Amém? Quantos querem aqui esperar o dia em que o Senhor faça a sua justiça em nome de Jesus Cristo? Eu sei que no mundo que nós estamos vivendo, existem várias situações, você está com muitas delas na sua cabeça, eu sei disso, mas olha ao Senhor e diga, Deus, eu quero fazer o bem.
e o que significa isso para você em nome do Senhor. Segunda coisa é vencer o mal com o bem. Diga comigo, vencer o mal com o bem. Lá em Romanos 12, não precisa abrir, ele diz assim: não tornei a ninguém mal por mal. Ele está dizendo, não revide o mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não é alguns, é o quê? São todos os homens. Se possível, quando depender de você e de mim, tende o quê? Paz com todos os homens. Depende de você, tenha paz. Não vos vingueis a vós mesmos, ao Senhor pertence a vingança. E aí, irmãos, ele diz assim, eu vou retribuir. Quem que vai retribuir? O Senhor vai retribuir. Deixa Deus retribuir. Porque a vingança pertence a Ele. E no verso 20 e 21 ele diz assim, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Diga comigo agora toda a igreja, por gentileza. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quantos querem isso em nome de Jesus? Quantos querem viver essa realidade? Em nome de Jesus, porque a crítica que vem é que você é um besta, você é um tonto, vai lá, fala isso, faz assim, haja dessa forma. E o Senhor diz assim, faça o bem. Terceiro e último lugar, não desista de fazer o bem. Não o quê? E não nos cansemos, não nos desanimemos, não fique esgotado, exaustos de fazer o bem, porque a seu tempo, no tempo de quem? De Deus, no kairós de Deus, ceifaremos, se não enfraquecermos, desfalecermos, perdemos a esperança. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? E aí nós pegamos pessoas saindo de igreja porque brigou com o irmão. Se ele diz assim, faça o bem, primeiramente, aos da família da fé. Você imagina isso? Ah, briguei lá. Aí o irmão está aqui, ele entra por lá. Mas como é que é isso? Se a ordem é faça o bem. Amém? Não? Dê a outra face. E ele diz assim, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça, sobre a consciência da outra pessoa. Quando você retribui o mal com o bem. Pense assim, quando alguém fizer um mal contra você, pensa assim, o que eu posso fazer de bem para ela? Já pensou o dia que nós for assim? Cria asa, nós vamos para o céu na mesma hora. Aí a pessoa te xingou, falou assim, o que eu posso fazer de bem para ela? Vou levar ela para tomar um guaraná, pagar um refrigerante, pagar um pastelzinho para ela, né? Ali no Voga. Não sei se o Voga ainda é bom, mas... Cuidado, irmãos, em dizer eu cansei de fazer o bem. O problema é o perigo de nós cedermos na decisão de fazer o bem, devido ao mal que tem sido feito contra nós. E nós cansamos. Cansamos porque há toda uma ação contra nós. Faça o bem. Eu não estou dizendo que você deve se estar no meio de um lugar e permanecer ali, sendo ferido e machucado, destruído, não é isso que eu estou dizendo. Há ambientes inóspitos, e nós temos que amar a nós mesmos e nos guardarmos de determinadas coisas. Tem ambientes que eu não vou mais, porque eu não preciso ouvir o que é falado ali. Não preciso, eu não preciso me expor a isso. Mas quando o mal é feito contra mim, a primeira coisa que deve vir na minha e na sua mente é, o que eu posso fazer ao contrário, para dar oportunidade para essa pessoa se arrepender e fazer o bem. Eu quero terminar.
Lá em Mateus capítulo 5, agora eu quero que você abra, a última vez que você vai folhear aí a sua Bíblia. Quando Jesus começa o seu ministério, ele fala do Sermão do Monte. Ele está lá no Sermão do Monte e ele profere aqui alguns capítulos sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte são princípios que regem, né, o reino dos céus. E Jesus como rei do reino. Vocês abriram, amém? Então ele olhou as multidões e ele começa falando assim: bem-aventurado os humildes, porque deles é o quê? O reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles o quê, gente? Verão. Quantos querem ver a Deus? Limpa o coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Ele está falando, irmãos, das atitudes do bem, que geram coisas melhores ainda. Ele está dizendo, seja pacificador, porque você, quando é pacificador, você está fazendo bem, e você vai receber como consequência, você vai ser o quê, o pacificador? Serão chamados o quê? Filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores. Os filhos de Deus são aqueles que fazem o bem. As oportunidades que Jesus teve de se defender, ele nunca se defendeu. Por isso que ele é o nosso grande exemplo em todos os relacionamentos. E logicamente ele falava. E logicamente ele não ficava quieto em muitas situações. Mas ele está dizendo para nós aqui, olha, seja humilde. Ah, não, você tem que ser arrogante, orgulhoso, porque senão você não vence nesse mundo. Não, seja humilde, porque o reino dos céus é dos humildes. Faça o bem. Chore por você mesmo, chore pelas pessoas, porque Deus vai te consolar. Ele está falando, seja manso, não seja briguento. Quem é briguento aqui, levanta o dedinho do pé. Deixe de ser briguento, porque os mansos herdarão, a terra é dos mansos. Amém, não? Os filhos de Deus são os pacificadores. Aí você pode ter fome e sede de justiça, e tenha mesmo, e eu olho para as notícias e falo, meu Deus, que fome de justiça. Mas eu tenho que olhar para a minha vida, se eu não estou praticando injustiça. Amém, não? Será que eu estou sendo justo? Que Deus nos ajude nessa noite. E ele termina no verso 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Fique feliz nessa noite, porque Deus tem um grande presente para você, uma grande recompensa para você. A palavra galardão fala do pagamento do salário. O galardão é a consequência de você fazer o bem. Ele fala assim, há um grande galardão te esperando lá nos céus. Então fique feliz nessa terra em fazer o bem. Vamos orar? Fique em pé e vamos entregar esse momento da palavra ao Senhor, para que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore, fale com Ele, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, aprender a fazer o bem. Ajuda-nos, Senhor, dia a dia, nos desafios que temos, queremos fazer o bem, em nome de Jesus. Vai haver oposição, os opositores virão, os desafiadores virão, os fariseus virão, os escribas virão, tentando fazer com que uma pessoa enferma não seja curada, porque era o sábado, e ele diz, é melhor fazer o bem, é mais importante fazer o bem do que guardar o sábado.
Feche os seus olhos agora, por gentileza. Vença o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Se alguém falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Se alguém desejar o mal para você, deseje o bem para ela. Semeie, semeie. Feche os seus olhos. Essa é a maior arma que o Senhor nos deu. É contra-atacar com o bem. É não desistir de fazer o bem. Muitos estão desistindo. Cansaram. Não cansei. Não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos. Você não vai desfalecer. Se você tem oportunidade, faça o bem a todos. Faça o bem a todos, principalmente aos irmãos, famílias da fé. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Regozijai-vos, porque há um galardão te esperando nos céus. Ajuda-nos, Senhor. Há uma luta, uma guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Eu sei que eu tenho que fazer o bem. Me ajude a fazê-lo, Senhor. Não está em mim em realizá-lo, mas na força do Espírito Santo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Coloque a sua mão numa posição de receber algo novo nessa noite. Uma graça nova. Uma bondade que só Ele pode te dar. A bondade é a capacidade de você ver as situações de formas diferentes do que todo mundo vê. Enquanto as pessoas veem revanchismo, enquanto as pessoas veem o contraditório, elas veem a devolução, você vai ver a oportunidade de fazer o bem e de dar a essa pessoa a oportunidade de fazer o bem também. Talvez esse é o ponto principal dessa mensagem. Faça o bem e dê oportunidade àquela pessoa de fazer o bem. Vem sobre nós, Espírito, com uma chuva serôdia, uma chuva calma, limpando-nos, Senhor, de toda maldade, de todo o nosso critério de julgamento. Ajuda-nos, Espírito Santo. Nós não fomos plantados nessa terra pelo Senhor para julgar, mas para salvar pessoas. Jesus disse isso: eu não vim para julgar. Vai haver o dia do julgamento, sim. E Ele estará sentado no seu trono e Ele vai julgar com justiça correta, sem desvio. Receba agora a graça do Senhor. Ore ao Senhor agora. Receba a bondade dEle, a graça dEle sobre você. Você vai sair daqui vendo as situações de formas diferentes. Os opositores é uma oportunidade que você vai ver de mudar de vida. Em nome de Jesus. O mal que vem, você vai vencer com o bem. E você não vai desistir de fazer o bem. Em hipótese alguma. Em momento algum. E a todas as pessoas. Nós temos a tendência de fazer o bem àqueles que nos fizeram o bem. Se alguém te ajudou, então você se sente na obrigação de ajudar. Deus diz assim: ajude até aquele que te prejudicou. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, do Deus vivo, seja contigo nesta noite, durante toda essa semana. Receba a oportunidade nessa semana de praticar o bem a todos e vencer o mal com o bem. No nome de Jesus.
Amém.